Olá pessoal, professor Júlio César, Matemática. Vamos estudar nessa aula a fórmula de Bhaskara. Para que serve a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é um método resolutivo para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Ou seja, essas raízes aqui, que está falando, é a solução que a gente vai determinar para a equação. A fórmula de Bhaskara é um método resolutivo para a equação do segundo grau que permite determinar as soluções desse tipo de equação a partir de seus coeficientes. Muito bem, então vamos lá. Então a gente já sabe que toda equação do segundo grau é escrita dessa forma, onde aqui está o coeficiente A, aqui o coeficiente B e aqui o coeficiente C. Esses coeficientes já vão lá na formulazinha do delta, lá, ó, que a gente já calculou na aula anterior, o discriminante. E agora, a nossa fórmula é essa aqui. Toda essa formulazinha aqui, agora é a fórmula de Bhaskara. Veja que vão os valores de B, de A, novamente, ó, que são os coeficientes, e o delta aqui, ó, que a gente já aprendeu a calcular, tá? Então vamos fazer exemplos. Vamos fazer 2 exemplos aqui. Então tá, primeira coisa que a gente vai fazer, ao tentar resolver uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, é que a equação esteja escrita dessa forma aqui, igualada a zero, onde eu possa tirar os coeficientes numéricos. Tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Nesse caso aqui, bem simples, a gente sabe que o x elevado a 2 aqui, quem está acompanhando o x elevado a 2 é 1, portanto, coeficiente A igual a 1. O coeficiente B é o 5, quem acompanha o x, e o coeficiente C é aquele número que está sozinho, não tem letra com ele. Então, está aí os coeficientes A, B e C na ordem, A, B e C. Muito bem, feito isso, agora a gente vai calcular o valor de delta. Lembra que delta é igual a B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Lembra que isso aqui é fórmula, Fórmula nunca muda, fica sempre desse jeitinho aí. Então é só a gente usar. Então vamos usar. Para calcular o delta, eu preciso do valor de B, mas a gente já tem o valor de B, que é 5. Então, substituindo aqui, fica 5 elevado a 2, menos 4 é da fórmula. Aí eu preciso do valor de A, que está aqui, ó, o valor de A é 1, então vezes 1. E preciso do valor de C, o valor de C está aqui, ó, que é 6, então vezes 6. Substituídos os valores, a gente faz a conta, e a conta é bem simples. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25, menos, e vou multiplicar já esses 3 termos aqui. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Portanto, o valor de delta que a gente encontrou é 1, porque 25 menos 24 dá 1. Certo, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para a segunda parte da fórmula, que é a fórmula de Bhaskara em si, que é essa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a fórmula, tá? A gente vai copiar ela aqui para poder estar fazendo os cálculos.
Então, a formulazinha é assim, x é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido tudo isso aí por 2 vezes o a. Lembrando, né, que b e a são esses valores aqui, ó, b e a, ou seja, 1 e 5. Então, essa aqui é a nossa outra formulazinha. Vamos destacar aqui, para você sempre lembrar que é fórmula. Fórmula não muda. Vamos substituir os valores? Vamos lá. Então, preciso saber quem é x, né? Tem esse menos aqui, esse menos é da fórmula, então você põe ele aqui. E aí você vem e pega o valor de b, que é 5. Então, ficou menos 5. Esse mais e esse menos aqui é porque a equação do segundo grau pode ter até 2 soluções, então a gente vai pôr ele sempre. E o delta, olha só, o delta a gente já achou, vale 1. Então, no lugar do delta aqui, a gente coloca 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a a gente sabe aqui que é 1. Então, é só colocar 1 no lugar do a e vamos fazer a conta. Aqui em cima, a única conta que dá para fazer por enquanto é a raiz quadrada de 1. Então, eu vou repetir o menos 5, o mais e menos, raiz quadrada de 1 é 1, tudo dividido por 2 vezes 1, que é 2. Professor, tá ficando bom, hein? E agora, como é que eu faço essa conta aí? Essa conta aqui é feita o seguinte, como eu tenho mais e o sinal de menos, então eu vou separar em 2 soluções. Uma solução eu vou chamar de solução 1 e a outra solução eu vou chamar de solução 2. Numa solução eu vou usar o mais, na outra eu vou usar o menos. Então eu vou reescrever isso aqui só colocando mais. Então fica menos 5 mais 1 sobre 2. E vou reescrever isso aqui usando só esse menos aqui. Menos 5 menos 1 sobre 2. Vamos fazer a continha aqui da de cima primeiro. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Tá? Conserva o sinal do maior. E divido por 2. Lembra que tem esse 2 aqui, vou repetir aqui. Então, a metade de 4 não é 2? Então, a metade de menos 4 é menos 2. Então, aqui a gente já achou uma solução da equação. Vamos para a próxima. Menos 5 menos 1 dá menos 6. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. E não esquece do 2. Menos 6 dividido por 2. Se a metade de 6 é 3, então a metade de menos 6 é menos 3. Portanto, está aí a segunda solução. Então, quer dizer que essa equação nossa tem 2 valores que se eu colocar em x aqui, vai dar 0. Se eu colocar o menos 2 aqui e aqui, fizer toda essa conta, o resultado vai dar 0. Se eu pegar também o menos 3, jogar aqui e aqui, fizer essa conta, também o resultado vai dar 0. Se você quiser verificar, é só você fazer a conta. Então, a gente fala que a solução desse exercício nosso, a gente pode colocar um S de solução, e entre chaves a gente coloca a resposta menos 2 e menos 3 aí.
Vamos fazer mais um exemplo. Então veja que o processo não muda. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes numéricos. Então eu tenho um aqui, né? Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 4. Então olha só, A, B e C. A vale 1, B vale menos 1, C vale 4. Isso aqui tranquilo, sem problema. Escreve a formulazinha do discriminante, do delta. Até destaca ela, para você sempre lembrar que é uma fórmula. E bora fazer conta. O valor do B aqui é menos 1. Então tem que tomar cuidado, põe entre parênteses assim, ó, menos 1 elevado a 2. Menos 4 é da fórmula. O A vale 1. E o C vale 4. Menos 1 elevado a 2, a conta que você vai fazer é menos 1 vezes menos 1. Multiplicar dois números negativos dá positivo, né? E 1 vezes 1 dá 1. Multiplica tudo aqui. 4 vezes 4, 16. Portanto, o delta deu negativo. Menos 15. Lembra que quando o delta dá negativo... não, lembra não, porque eu não falei, né? Mas olha só, quando o delta der um número negativo, quer dizer que essa equação do segundo grau não tem solução, tá? Não tem solução exata. É real, não tem solução real. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever, pode escrever solução vazia, se tiver a opção de marcar lá solução vazia, coloca. Ou pode escrever não tem solução real, tá bom? Então, toda vez que o delta for um número negativo, a equação do segundo grau não tem solução real. E vamos fazer só mais um exemplo aqui, bem rapidinho. Vamos fazer uma com solução agora. Vamos achar os coeficientes A, B e C. Então, o coeficiente A é 1. Coeficiente B é menos 5. E veja que o coeficiente C a gente não tem, ó, a gente não tem aquela terceira parte aqui. Então, ele é 0. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, essa aqui é a primeira fórmula. Fazendo as substituições, vai ficar... No lugar do B, eu vou colocar o menos 5. Menos 4 é da fórmula. O valor de A é 1. E o valor de C é 0. Então, delta vai ficar. Isso aqui é menos 5 vezes menos 5, que dá mais 25. E se eu multiplicar tudo isso aqui, como eu estou multiplicando por 0, o resultado dá 0, né? Se tem um 0 na multiplicação, o resultado dá 0. Portanto, o nosso delta é 25, porque 25 menos 0 dá 25. Beleza, agora a gente vai partir para a segunda partezinha da fórmula. Vamos escrevê-la. X é igual a menos B.
mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, lembra que isso aqui também é fórmula, né? E vamos fazer as substituições. Então, veja só. X é igual. Tem o menos da fórmula. Lembra que tem esse menoszinho da fórmula? E agora o B é negativo, ó. Então, vai ficar menos 5. O mais e o menos aparece, né? Porque é da fórmula. E a raiz de delta. O delta a gente acabou de achar que é 25. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o A. Só que o nosso A vale 1. Então, coloca 1 aqui. Então, o nosso X vai ficar. O que eu posso resolver aqui? Esse menos com menos dá mais, então fica 5 positivo. A raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 dá 25, né? E 2 vezes 1 dá 2. Lembra o que a gente faz quando chega nessa parte? A gente vai dividir em 2 soluções. Uma solução eu vou utilizar o sinal de mais. E a outra solução, o sinal de menos. Fazendo a conta aqui em cima, 5 mais 5 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, essa aqui é a minha primeira solução. Aqui, 5 menos 5 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, veja que temos a solução 5 e 0. 2 soluções reais. Tá bom? Pessoal, então é isso. Agora vamos partir para os exercícios.